Muito bem. Gente, está aqui o nosso presidente. Pastor Raimundo Alves, muito obrigado por mais uma vez aceitar nosso convite. Para nós é sempre um prazer, uma honra ter o senhor aqui. E o senhor é nosso chefe dessa casa. Então sinta-se em casa, sinta-se profeta de Deus para liberar o que o Senhor tem para nós aqui, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus, irmãos, estamos felizes por estar com vocês, né? Estamos felizes todos juntos, né? Obrigado pela honra, pela oportunidade, pastor. Recebi esse convite, estava no Alto Solimões, em Santo Antônio do Içá, perto das fronteiras com o Peru, com a Colômbia. Passamos 28 dias andando de avião, de lancha, de moto, de carro, só não de cavalo, porque não tinha cavalo, né? Você pode sentar, estamos felizes por rever os irmãos, contemplar essa igreja abençoada, DPB Filadélfia, uma igreja histórica, poderosa, né? Afinal de contas, você faz parte dela, né? Então, a minha esposa não pôde estar comigo porque ela tinha um outro compromisso hoje à noite, lá em uma das nossas nações, lá no Monte das Oliveiras. Ela tinha uma agenda com as mulheres e por isso ela não veio. Ela costuma sempre estar comigo, mas hoje não deu. Então, nós queremos compartilhar da palavra, né? O pastor me deu a incumbência de falar com vocês sobre a força da aliança para o cumprimento de propósitos. A força da aliança para o cumprimento de propósitos. Nós vamos discorrendo a mensagem na medida que for surgindo os textos bíblicos, nós vamos compartilhando, tá bom? Vamos fazer uma oração. Sei que vocês estão aqui embriagados da presença de Deus. Começou ontem, foi, pastor? Começou ontem, né? Vai se estender até amanhã à noite, né? Até amanhã de manhã. Pastor Leonildo vai estar aqui amanhã, né? Vai acabar de botar fogo na fogueira, né? Vamos orar, queridos. Pai, nesta noite, te somos muito gratos por esta oportunidade, por esse momento de estarmos aqui com nossos irmãos, da IDPB Filadélfia, pastor Joel, pastora Edilene, os demais pastores, coordenadores, líder de célula, auxiliar de célula, líder de ministérios. Aqui está, Pai, a tua igreja, teu povo, que se congrega nesse lugar. E nós queremos, nesta noite, trazer a tua palavra aos nossos corações. E queremos poder contar, Pai, com o mover da tua presença, do teu Espírito, tocando os corações, tocando as vidas, consolidando e edificando a tua igreja para os propósitos, os quais o Senhor tem proposto nesse tempo. Vem conosco, ministra nossas vidas em nome de Jesus. Então, amados, a força da aliança para o cumprimento de propósito, né? Então, primeira coisa que eu gostaria que nós pudéssemos entender é que o autor do relacionamento por aliança é o próprio Deus, sim ou não? Ele é o autor, né? Ele foi o ser que propôs que nós pudéssemos nos relacionar, que a sua igreja pudesse se relacionar por aliança, exatamente para cumprir os propósitos, seus propósitos. E nós costumamos entender que a base da sociedade
é a família, né? Nós costumamos dizer isto, entendemos que é assim, que a base da sociedade é a família, não é? Mas, e a base da família? Qual é a base da família? A base da sociedade é a família. E a base da família? A base da família é exatamente a aliança. Aliança com Deus e aliança entre o casal. Baseado naquilo que a palavra do Senhor mesmo diz, né? Que os dois se tornam uma só carne. O cordão de 3 dobras. O Senhor, o homem e a mulher. Esta é a base da família, a aliança. É tanto que quando você vai fazer uma entrevista para qualquer atividade, para qualquer emprego, para qualquer função que você possa exercer, no preenchimento daquela ficha lá, vai perguntar de você. Se você vive em aliança, se você é casado, ou se você é solteiro. Entendeu? Porque a base que vai dizer que você está em família, que você está em comunhão de família, é exatamente a aliança. Aliança conjugal, né? Vida conjugal. E na aliança, os dois se tornam uma só carne, formando um corpo em Deus, né? A mesma coisa é a igreja. Quando a igreja ela vive em aliança, ela forma um corpo em Cristo, onde Cristo é o cabeça. E nós somos os membros deste corpo. Então, isso é importante nós entender. E um dos melhores exemplos de relacionamento por aliança é exatamente a família, tá? Logo nós entendemos que só teríamos uma sociedade justa e integral se essa sociedade, começando pela igreja, pudesse viver em aliança. Aí nós teríamos uma sociedade justa e integral. Nós não teríamos tantas divisões, tantas competições, tantas adversidades que existe hoje na sociedade, né? A sociedade está dividida. Por quê? Porque não tem aliança. Porque não vive em aliança. Ao contrário da igreja, a igreja precisa viver em aliança. Se é que nós queremos crescer, se é que nós queremos cumprir o propósito de Deus, nós precisamos da força da aliança. Deus é o Deus de aliança. E Jesus é o autor e consumador da nova e eterna aliança. A palavra do Senhor diz em Mateus, capítulo 26, versículo 28. Olha só o que diz. Isto é meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Ou seja, para cumprir o propósito, a força da aliança, para cumprir o propósito de Deus. Então, se o nosso relacionamento como igreja, tá? E com o Senhor estiver abaixo de um relacionamento de aliança, a igreja não terá a sua força total para cumprir o seu propósito, ou os seus propósitos. Nós precisamos estar em aliança. Então, a principal característica da aliança na igreja é exatamente a formação e consolidação do corpo. Eu acredito que quando o pastor Joel, ele propôs esse final de semana para que a liderança, para que os irmãos pudessem estarem aqui, é exatamente pensando nisto, a consolidação do corpo, a edificação do corpo, trazer o corpo para esta aliança, não deixar o corpo se dispersar, porque o corpo disperso, ele não terá a sua força para cumprir o propósito que Deus tem para ele. Jesus, irmãos,
ele viveu um nível de relacionamento em aliança tão profundo com o Pai, que ele não conseguiu viver a vida própria dele. Você sabia que Jesus não conseguiu viver a vida própria dele? Ele não viveu a vida dele. Ele viveu a vida do Pai. Ele viveu para o Pai. Por quê? Por causa da aliança que ele tinha com o Pai. Lá no capítulo 6 de João, no versículo 38, a palavra diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então Cristo, ele não viveu para si, ele não viveu para ele não viveu a vontade dele, mas por causa que ele tinha uma aliança com o Pai, e para cumprir o propósito desta aliança, ele viveu a vontade do Pai, não a vontade dele, mas ele viveu a vontade do Pai. E aí, nós precisamos entender que quem tem vida com Deus e com seus irmãos, quem tem vida com Deus e aliança com seus irmãos, tá? Quando você tem uma vida com Deus e em comprometimento de aliança com seus irmãos, você não vive para si. Você vive em função desta aliança. Você vive em função de cumprir o propósito desta aliança, tá? Você não vive para as suas vontades e nem para as suas escolhas. Você vive em função de cumprir os propósitos de Deus, de se relacionar com os escolhidos de Deus. Você passa a viver a sua vida em torno do Senhor e em torno dos seus irmãos. Em torno do Senhor, em função do Senhor e em função do seu discípulo, em função da sua célula, em função do seu ministério, em função do seu chamado. Você deixa de viver a sua vida, porque você tem uma aliança com o Pai, uma aliança com Cristo e com seus irmãos, com a sua igreja. E quando você entende isto, você passa a ter exatamente condições de cumprir os propósitos de Deus. A principal motivação de Jesus era cumprir a vontade de Deus em aliança, tá? Esta era a principal motivação de Cristo, cumprir a vontade de Deus em aliança. A sua oração era exatamente essa que está lá em Lucas capítulo 22, versículo 42. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Trazendo isso para o relacionamento conjugal, você sabe que quando você entra em aliança com seu cônjuge, você não vive mais a sua vontade, você não vive mais para si. Por quê? Porque você tem uma aliança. Você vive em torno daquela pessoa. Você vive em função, né, de promover, de cuidar, de apreciar aquela pessoa. A mesma coisa é o relacionamento espiritual quando se trata da comunhão da igreja, da comunhão com o Senhor. Nós não vivemos mais para nós, nós vivemos para o Senhor, em função dos nossos irmãos, em função dos discípulos, em função do chamado. E quando você faz isso, você vai ter a força, né? A capacidade, a motivação, inclusive a motivação certa para cumprir os propósitos de Deus. E Jesus, nos seus ensinos, ele consistia em fazer com que os seus discípulos pudessem fazer todas as coisas também de acordo com a vontade do Pai. Ele cumpria a vontade do Pai, ele vivia em torno da vontade do Pai, e ele chamava também os seus discípulos para essa mesma motivação, viver em torno do chamado, em torno da vontade do próprio Deus.
E aqueles que têm aliança com o Pai e com seus irmãos, eles têm uma visão progressiva para o cumprimento do propósito do reino. Tudo que ele faz em função do propósito do reino de Deus. Você entende isso aqui, irmãos? Uma outra coisa importante, em se tratando desta força da aliança para o cumprimento dos propósitos de Deus. Jesus se tornou a fonte de todo poder. Quando você olha para as Escrituras, você percebe que Jesus ele se tornou a fonte de todo poder. Por quê? Porque ele estava em aliança com o Deus, com o Pai Todo-Poderoso. E automaticamente com seus discípulos. Em João capítulo 4, no versículo 34, ele diz: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Então, mediante esta aliança de Jesus com o Pai e com seus discípulos, então, ele tinha todo o poder, ele adquiriu todo o poder, ele adquiriu toda a força para vencer as provas, para vencer as tentações. É tanto que quando ele estava prestes a partir para o martírio da cruz, um dos pedidos que ele fez foi que os seus discípulos não se dispersassem, mas estivessem junto dele. Por quê? Porque ele queria manter ali essa proximidade, esta aliança. Ele queria ter a força suficiente para vencer aquele momento tão difícil. E ele precisava da presença ali dos seus discípulos. Então, a força da aliança com o Pai e com seus discípulos fez com que o Senhor pudesse agora reter todo o poder. Por isso que quando ele se apresenta para os seus discípulos, lá em Mateus capítulo 28, o que ele diz? É-me dado todo o poder no céu e na terra. Por que ele falou isto? Porque ele estava fazendo uma transferência de motivação, de força, de autoridade, de poder, para que os seus discípulos pudessem cumprir o propósito. Pela mesma aliança que ele tinha cumprido, ele agora estava ministrando os seus discípulos, para que eles também pudessem cumprir o mesmo propósito, pela força da aliança. E por isso que ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulo de todas as nações. Irmãos, para fazer discípulo de todas as nações, precisava de muita força, de muito poder. E por isso que quando ele se apresenta para os seus discípulos, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ora, você recebeu uma ordem de alguém que tem todo o poder no céu e na terra, não dá para brincar com isto, não é? Mas era exatamente isso que ele estava fazendo. Da onde veio esse poder? Da aliança que ele tinha com o Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aquele que no princípio estava com ele como sendo o Verbo. E aquele Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória do unigênito do Pai. Então agora ele se apresenta depois do poder da ressurreição, e ele propõe aos seus discípulos: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? Então, lá no livro de Lucas, capítulo 10, no versículo 19, também, ele expressa: eis que eu vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada poderá vos causar danos. Então, ele se tornou também a fonte de todo o poder. Pela aliança que ele tinha com o Pai, tá? Ele se tornou a fonte de todo o poder. Ele se tornou a fonte de todo o poder para a igreja
E agora a igreja, em aliança com Jesus e com aliança entre nós, a igreja também tem todo o poder para evangelizar o mundo de então. Não existe uma outra instituição na terra, não existe outro organismo vivo na terra que tenha mais poder do que a igreja. Você sabia disso? Não existe. Não existe. Não existe outra instituição na terra que tenha mais poder do que a igreja. Ela só precisa descobrir isso. Quando você faz parte da igreja, quando você entra em aliança com a sua igreja, com seu pastor, com a sua célula, com seus irmãos, com seus líderes, você está agora fazendo parte de uma fonte que agrega todo o poder de Deus. Já pensou? Poder para pisar na cabeça de serpentes, escorpiões, poder que se você comer alguma coisa mortífera, nada poderá lhe fazer dano, poder se você colocar as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados, poder se você colocar a mão sobre o endemoniado, ele será liberto. Esse é o poder da igreja. Esse poder está em você. Esse poder pertence a mim e a você, porque nós somos a igreja. Você é a igreja. Você só precisa estar em aliança com ela. Agora, é triste em dizer, é lamentável a gente poder dizer que a igreja dos últimos dias, ela tem perdido a sua força. Isso é muito triste. Por quê, pastor? Exatamente porque ela tem faltado com o comprometimento mediante a aliança. Tem muita gente desaliançada com o Senhor, com a família, com seu líder, e está se identificando como igreja. Então a igreja ela tem perdido a sua força. Ela tem se enfraquecido exatamente por falta desse comprometimento mediante a aliança. Quantas igrejas, quantas obras, ministérios, vazios, sem autoridade, que você conhece por aí, com certeza, não é? Resultado de quê? Resultado da quebra de aliança. Ministérios que surgem da noite para o dia, de alguém que resolveu quebrar aliança com seu líder, com seu pastor, com seus irmãos, sai com um grupo e daqui a pouco começa uma nova, que ele chama de igreja, lá na esquina. Ele rouba a força da igreja, ele dispersa a força da igreja porque lhe falta o comprometimento de aliança. É aquela pessoa que não sabe o que é honra, que não sabe o que é temor, que não sabe o que é amor, que não sabe o que é responsabilidade, fidelidade, integridade, lealdade, que não conhece os princípios de aliança. Porque todos esses princípios são princípios de aliança. Quem está em aliança sabe que a aliança só pode ser sustentada por temor a Deus, honra a Deus. Quem honra a Deus respeita a autoridade. Quem honra a Deus sabe o que significa obediência, submissão. Aliás, a primeira grande obra da igreja é exatamente obediência. A primeira grande obra de um grande líder chama-se obediência. Qualquer pessoa que se identifica como igreja que não consegue obedecer, ele está longe dessa força, desse poder para cumprir os propósitos de Deus. A aliança descrita na Bíblia é um decreto que não dá direito a retrocesso. A aliança descrita na Bíblia é um decreto que não dá direito a retrocesso. Daí a importância da igreja
se relacionar em aliança com Deus, com seus pastores e com seus irmãos entre si, com a liderança. Gente, Deus não entra pela janela, Deus só entra pela porta. Quem entra pela porta é ladrão e salteador. Quem está em aliança entra pela porta. Respeita o protocolo da autoridade, reconhece a dignidade de quem merece honra. E aí eu quero dizer para você que Deus, Ele só pode operar por nossas vidas através de uma aliança com Ele e entre nós, como igreja, formando um corpo. Não formando um ministério, mas formando um corpo. Mais importante do que o ministério é o corpo. Mais importante do que eu possa estar fazendo por aí afora em nome da igreja, representando a igreja, é a comunhão que eu tenho com o corpo. Daí o motivo porque a igreja primitiva, que todos nós conhecemos a história, em meio às perseguições, ameaça de morte, não retrocedeu, não diminuiu. Pelo contrário, ela ascendeu numericamente, em todos os sentidos, e em 3 anos alcançaram o mundo da época, pela evangelização. Por quê, pastor? Exatamente porque eles viveram um modelo de relacionamento, de comprometimento por aliança. Eles eram aliançados, eles eram fechados entre si. Olha só o que diz em Atos capítulo 2, versículo 42, que você conhece, mas nós precisamos trazer isso aqui à nossa memória. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, diga aliança, diga aliança. No partir do pão e nas orações, diga aliança. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Por quê? Porque havia aliança. Eles faziam tudo isso. O sobrenatural de Deus acontecia porque havia aliança. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Diga, aliança. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, diga aliança, à medida que alguém tinha necessidade diariamente perseveravam unânimes no templo, olha só, diga aliança. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, diga aliança. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A palavra faz questão de dizer, enquanto isso o quê? Enquanto eles viviam em aliança, enquanto eles praticavam a unidade, enquanto eles praticavam a comunhão, enquanto eles cuidavam um do outro, o Senhor ia acrescentando diariamente aqueles que haveriam de ser salvos, diariamente, constantemente, diariamente. Porque a igreja ela estava vivendo na sua força da aliança com o Senhor e entre si. Quem vive um relacionamento de aliança com Deus, queridos, com seus pastores, com seus irmãos, não diminui. Não diminui. Porque a palavra diz lá no Salmo 133, né, que o Senhor ali ordena a bênção. Quem está em aliança não diminui, cresce, prospera, expande, conquista. Entendeu? Então, se você está em aliança, você cresce, você ascende em todas as áreas da sua vida. Outra coisa importante nesse contexto de aliança:
O Espírito Santo se move na vida da igreja por aliança. Quando a igreja vive em aliança. Deus não opera na dispersão, no individualismo, na divisão, na indiferença ou na rebelião. Às vezes a igreja, queridos, ela para exatamente porque os crentes, em vez de estarem em aliança, né, eles estão às vezes à margem, em resistências, eles estão na indiferença, eles estão muitas das vezes quebrando a unidade da igreja, a igreja para. Se tem alguém quebrando a unidade, quebrando a aliança da igreja, se tem alguém na retaguarda, na resistência, tá? Automaticamente a igreja para. Lembra quando o povo de Israel vinha do Egito, que Arão e Miriam falaram mal de Moisés? O que eles fizeram ali? Eles quebraram a aliança com Moisés. O que aconteceu? Eles pararam. A trajetória deles pararam durante 7 dias para resolver o problema da quebra de aliança. O Senhor teve que descer entre eles para tratar do assunto, para restaurar o relacionamento, o entendimento entre eles. A partir dali, então, eles passaram a caminhar novamente. Enquanto isso não for resolvido, a caminhada parou. A igreja tem parado muito, exatamente por causa da dispersão, por causa das resistências, muitas das vezes, que acontece na igreja, porque a resistência quebra a unidade. A resistência quebra a aliança. E às vezes, essa rebeldia, tá? Ela não é externa, aparente. Muitas das vezes isso está no interior do indivíduo. Ele está ali, muitas das vezes, com uma fachada de que está tudo bem, mas lá dentro dele ele está à margem, ele está na indiferença, ele está na resistência, tá? Muitas das vezes no desprezo à autoridade constituída, lá no seu interior. E é claro que, cedo ou mais tarde, isso vai ser externado, em algum momento. Na hora que o cerco apertar, com certeza, isso vai vir para fora. Isso vai ficar evidente para com todos. Mas o fato é que nem sempre esta rebeldia, tá? E o ser humano, ele é especialista em rebeldia. Você sabia disso? Nós somos especialistas em rebeldia. Difícil mesmo é obedecer. Difícil mesmo é se submeter, é honrar, né? É cumprir o protocolo. Mas se rebelar é muito simples. É muito simples. E aí eu preciso dizer para você que Deus, ele multiplica o seu povo pelo relacionamento de aliança. O Espírito Santo se move pelo relacionamento em aliança, e a multiplicação do povo de Deus também é pelo relacionamento de aliança. Aí nós precisamos compartilhar com você em Gênesis capítulo 17, lá no Antigo Testamento, né? Lá no início, praticamente de tudo, nós temos ali o quê? Deus falando com Abraão. Olha só o que ele diz: e porei aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Olha só, Deus entrando em aliança com Abraão, tá? E prometendo a ele que por aquela aliança ele seria multiplicado, a sua descendência seria multiplicada grandissimamente. E Deus continua dizendo: Abraão, já não serás mais o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Multiplicação por aliança.
multiplicação da espécie por aliança. Quantas vezes, às vezes as células param, irmãos, porque às vezes a célula está funcionando como se ela fosse um corpo à parte, como se ela fosse um grupo à parte. A gente que lida com liderança, de vez em quando a gente tem essa percepção, a gente tem o diagnóstico, e aí a gente tem que estar trabalhando, puxando os líderes para esta aliança, para esse contexto de aliança, para que não venha a sofrer um prejuízo futuro. Quando você olha para aquele texto lá de Juízes, quando Deus chamou Gideão para vencer aquela batalha contra os medianitas, né? A palavra diz que eles eram como a praia, como a areia que está sobre a praia, multidão, um exército poderoso. E quando Deus usa ali Gideão para montar aquela estratégia para vencer aquela guerra com 300 homens, você conhece a história, né? A diretriz que Gideão deu foi exatamente: olhai para mim. Assim como eu fizer, fazei vós. Quando eu tocar a trombeta, quando eu quebrar o cântaro e tocar e acender a lâmpada, todos vocês farão do mesmo jeito. O que ele estava fazendo ali? Uma aliança. Chamando os comandos para uma aliança, para quê? Para derrotar o inimigo. E foi exatamente isso que aconteceu. A recomendação dele foi: fazei como eu fizer. De vez em quando, as alianças na igreja são quebradas porque alguém acha que tem que fazer as coisas do seu jeito. E não do jeito do líder, não do jeito do pastor, não do jeito como foi ordenado. Então, quando você começa a querer fazer as coisas do seu jeito, você está propenso a quebrar uma aliança, quebrar a aliança da igreja, quebrar a comunhão da igreja. Isso vai dificultar a igreja em algum momento, tá? Então, é importante você entender isso. Com o propósito da preservação e multiplicação da espécie humana, a imagem e semelhança de Deus, vou repetir isso aqui, com o propósito da preservação e multiplicação da espécie humana, a imagem e semelhança de Deus, Deus estabeleceu aliança com Adão, aliança com Noé, aliança com Abraão, aliança com Isaac, aliança com Jacó, com os demais patriarcas, com os reis, com os profetas, com os sacerdotes. E por último, para a multiplicação e preservação da espécie, a imagem e semelhança do seu Filho, ele estabeleceu uma aliança eterna através de Cristo. Então hoje nós estamos agregados a uma aliança eterna. Nós não podemos quebrar uma aliança eterna. Nós não devemos quebrar. E uma coisa importante quando se trata de aliança é você entender que Deus nunca vai quebrar aliança com você. A palavra dele diz que se nós formos infiéis, ele continuará fiel, porque não pode negar a si mesmo. Você pode quebrar, você pode até cair numa situação de quebrar a aliança, mas Deus não vai quebrar a aliança com você, porque ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode trair a ele mesmo. Isso é uma coisa que nos dá muita segurança, de saber que o Senhor tem uma aliança conosco, que jamais ele vai quebrar esta aliança. Jesus disse em João 15:5, eu sou a videira, e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito frutos, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, o que nós entendemos com esta palavra? Que nós funcionamos no corpo somente se estivermos ligados a Cristo e ligado entre si, entre nós. Nós só funcionamos no corpo. Você só vai funcionar no corpo se você estiver ligado a Cristo e ao seu irmão.
se estiver ligado a Cristo e aos seus líderes, ao seu pastor, à comunhão da igreja. Então não existe outra forma de construir uma comunidade de fé confiável, somente com muito investimento de tempo e trabalho na construção da aliança. Como Paulo disse lá em Efésios 4, 3 a 6, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa salvação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. O que é isso aqui? A aliança. Nós estamos entrelaçados, intimamente ligados a esse corpo de Cristo, a esse corpo da igreja. Nós estamos exatamente ligados nesta comunhão. Então nós precisamos, queridos, nos esforçar exatamente para consolidar esta unidade, a unidade da paz, a unidade do Espírito. E às vezes isso dá trabalho, porque isso envolve o quê? Isso envolve a prática diária da igreja, através do discipulado, da interação, do pastoreamento, às vezes através de Tiago 5,16, confessando os vossos pecados uns aos outros e orando uns pelos outros, para serem curados, não é? Então, quando a igreja pratica, tá? Quando a igreja vive isso, quando a igreja vive o discipulado, quando a igreja, ela compartilha com transparência, porque o que Tiago está ministrando ali, na sua epístola, é exatamente a questão da transparência. Confessar pecado um ao outro é preciso ser muito transparente. Mas é isso que funciona. Isso não é fácil, mas é isso que funciona. Isso é muito difícil, mas é isso que funciona. É isso que traz a cura, é isso que traz a unidade, é isso que preserva a unidade do Espírito, o vínculo da perfeição. Então nós precisamos entender que na quebra de uma aliança, todas as nossas conquistas são enfraquecidas e se frustram. Lá em 2 João capítulo 1, versículo 18, aliás, versículo 8, só tem um capítulo, a segunda epístola de João, no versículo 8 diz assim: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Muitas das vezes a igreja ela não experimenta o completo galardão, exatamente porque quando você quebra a aliança, você vai enfraquecer o poder da igreja. E em vez de você experimentar o completo galardão, você começa a ter perdas. A igreja começa a perder. É aquilo que nós chamamos de brecha, Há uma brecha. E por ali o inimigo está adentrando, resistindo, muitas das vezes criando certas fortalezas dentro da igreja, dificultando todo o processo e o mover do Senhor. Em toda a Bíblia vemos a prosperidade e frutificação do povo de Deus enquanto estavam em aliança com o Senhor e entre si. Em toda a Bíblia, todas as vezes que o povo de Deus viveu aliança com o Senhor e entre si, o povo de Deus prosperou. Quando você lê lá o livro de Jeremias, no tempo de Jeremias, você vai ver que eles estavam ali vivendo um período de apostasia no pecado, e Jeremias começou a tratar isso com eles, tá?
mostrando as consequências, mostrando o prejuízo, a destruição que isso futuramente traria. E depois o próprio Jeremias profetizou que no futuro, e aí eu posso dizer para você que esse futuro era o futuro da própria igreja que estamos vivendo hoje. Ele exatamente profetiza mais uma vez as promessas de Deus para o povo de Deus através da aliança. Olha só o que diz lá em Jeremias capítulo 32, versículo 37 a 41. Olha só: eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os lancei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. Tornarei a trazê-los a este lugar e farei que nele habitem seguramente. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Dar-lhe-ei um só coração, olha só. Dar-lhe-ei um só coração, um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e para o bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem. Plantá-los-ei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Muito interessante, irmãos, aqui. Deus revelando, trazendo o seu povo de volta, agregando o seu povo, trazendo o seu povo para viver em aliança com Ele, para fazer bem ao seu povo e aos seus filhos, né? É muito interessante isso aqui. Só vive esta unidade de um só caminho, porque ele fala aqui de um só caminho, de um só coração. Isso fala de um só propósito. Isso fala de uma só visão. A igreja prospera quando ela vive isso, quando ela tem um só propósito, quando ela tem uma só visão, quando ela não está dividida, quando a igreja, quando o rebanho trilha um só caminho, numa só direção dada pelo Senhor. Tudo isso aqui são promessas que a igreja está vivendo hoje, ou pelo menos ela teria que viver. Então, só vive na unidade de um só caminho, de um só propósito, de um só coração, quem está em aliança com o Senhor e com seus irmãos. Você sabe que de vez em quando a gente percebe quantos crentes, quantos líderes, e às vezes até pastores, né, que não têm experimentado dessas promessas, tá? Resultado da aliança. Qual promessa? De ter os seus filhos, porque ele fala aqui de você ter os seus filhos junto a você, servindo a ele. Ele fala aqui de você ter a sua família junto a você, servindo ao Senhor, em aliança. E às vezes a gente percebe que muitos líderes, muitos irmãos e às vezes até pastores não têm experimentado dessa promessa, de ter os seus filhos junto a você, servindo ao Senhor. E às vezes isso é muito triste, isso é muito ruim. Eu estava ministrando no Alto Solimões para os pastores, e eu estava dando uma palavra para eles nesse sentido, dizendo para eles o seguinte: faça de tudo para você nunca perder as rédeas dos seus filhos. Porque é muito triste um pastor estar no altar pregando e os seus filhos dispersos por aí perdidos. Isso é muito difícil. Entendeu? Eu não estou dizendo que ele não pode ser pastor. Eu só estou dizendo que é muito difícil. E a promessa do Senhor aqui, através de Jeremias, para um relacionamento por aliança, é exatamente Deus tendo aliança com você e com seus filhos, abençoando você e seus filhos. Essa é a promessa. E por que às vezes isso acontece? Exatamente porque, na minha cabeça, no meu entendimento, na minha opinião, é a quebra de aliança, primeiro com o Senhor, depois com seus líderes e depois com a própria família.
Se você quebra aliança, depois vai ter dificuldade para reconciliar, para ajustar. Então é importante você entender isso. Tudo na vida vem por aliança. Tudo na vida vem por aliança. Tá? João capítulo 17, versículo 10. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles quem? Na igreja, nos seus discípulos, eu sou glorificado. Então, na aliança, tá? Nós não somos dono de nada na aliança. Tudo é para a glória de Deus na aliança. Na aliança nós não temos nada. O que nós temos tem que estar na disposição de servir ao Senhor, de servir aos irmãos. Porque você tem uma aliança. Eu não tenho nada perante o Senhor. Tudo é do Senhor. Só que o Senhor também não tem nada. Tudo que é do Senhor é meu. Entendeu? Simples assim. Tudo que é de Deus é meu. Porque eu tenho uma aliança com Ele. E tudo que é meu é dele. Entendeu, irmãos? Foi isso que Jesus viveu. Jesus disse que até a mensagem que ele pregava não era dele, era do Pai. Os milagres que ele fazia não era o poder dele, era o poder do Pai. Mas agora, Deus, pela aliança, estava liberando a ele. No contexto de aliança, nós não temos nada. Por isso que a igreja primitiva, as pessoas vendiam tudo e entregavam aos pés dos apóstolos, está no texto. Porque eles entendiam realmente o que era aliança. E aí, era distribuído entre eles em suas necessidades. Ninguém tinha nada. A palavra diz que tudo era, eles viviam tudo em comum. Porque na aliança, eu tenho uma aliança com a minha esposa, não é? Está aqui, olha. Eu não tenho nada, tudo que eu tenho é dela. Mas também ela não tem nada, tudo que é dela é meu. O problema, o que acontece às vezes é que as pessoas quebram a aliança, depois vão brigar pelo que tem, entendeu? Se não quebrar a aliança, nunca vão brigar pelo que tem. Se você quebra a aliança com o Senhor, aí você vai ter que brigar com Ele para Ele liberar alguma coisa para você. Aí tem que chorar nos pés dEle. Se você não quebrar a aliança, você só faz dizer assim: Senhor, abre aí a porta, abre aí o tesouro. Irmãos, isso é uma coisa que às vezes a gente brinca, mas isso é sério. Às vezes a gente só pensa e Deus, Ele já libera. Então, através de uma aliança com o Senhor e com seus discípulos, a glória dele seria manifestada. Por falta de aliança, a igreja não tem alcançado todo o seu potencial e a glória do Senhor tem sido ofuscada. Pelo contrário, a igreja tem sofrido pelas competições, lutas pelo poder, inveja, ciúmes, partidarismo, divisões, prejudicando não apenas o ministério, mas o mover de Deus para a expansão e para o cumprimento dos propósitos. O que tem acontecido? A falta de relacionamento por aliança. O que tem acontecido na vida da igreja? O brilho da igreja tem sido ofuscado. O sal tem perdido o sabor. A luz, muitas das vezes, está sendo ofuscada pelas trevas, por falta de aliança. Quando a palavra do Senhor diz que nós somos o sal da terra, né, e a luz do mundo. Só que se o sal perder o sabor, para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Muitas das vezes, as lideranças da igreja estão permitindo que os homens pisem sobre ela. A igreja no Brasil tem sido muitas das vezes humilhada por causa da falta de aliança, de compromisso primeiro com o Senhor e depois entre si na vida da igreja.
Não sei se vocês perceberam, mas nós tivemos aí, alguns dias atrás, que a igreja estava sendo humilhada no Brasil. Por essas questões, a disputa, o partidarismo, a ciumeira entre os líderes, entre os cabeças, cada um querendo ser melhor do que o outro. Quando na realidade nós não somos nada. Nós somos uma família. Nós somos um corpo. Imagine se os membros do teu corpo começam a disputar com outros membros do teu corpo. Começa a desprezar. Como é que vai ficar o seu corpo? Então, sem aliança em tempo de tribulações e desafio, o que acontece? Muitos desaparecem das atividades da igreja, dos desafios, entendeu? Quando o cerco aperta, muitos escapolem pelos dedos e vão embora, desaparecem. E por causa disso gera um vácuo no cumprimento do propósito da igreja. A igreja não cumpre o seu propósito por aliança, por falta de aliança. E nós sabemos pelas Escrituras, isso foi falado no início, né? Que Deus nos ensinou a ter aliança, fazer aliança e cumprir aliança, viver em aliança, tá? E Ele continua convidando homens, mulheres, jovens, crianças, né? Deus continua chamando o seu povo para viver em aliança. Ele continua convidando essas pessoas. Toda e qualquer aliança só pode se sustentar por respeito, temor, honra e por amor a Deus e entre nós, irmãos, como uma família. Uma aliança só vai se sustentar mediante o temor. Primeiramente a Deus, a honra a Deus e a quem devido, o amor a Deus e a quem devido, a fidelidade, a lealdade. Do contrário, uma aliança também não se sustenta. E aí nós temos que entender, queridos, que se alguém quebrar a aliança por um pecado, enfraquece o cumprimento do propósito, não é? Por isso que tem que reparar o dano, tem que reconciliar, tem que consertar, não é? Exatamente para que o pecado não se torne maior do que a autenticidade da aliança. O pecado no corpo de Cristo não pode ser maior do que a autenticidade da aliança. Por isso que Jesus, Ele disse que nós temos que perdoar o nosso irmão 70 vezes 7. Em outras palavras, quantas vezes for necessária. Por quê? Para manter a aliança. Para manter a aliança. Se você, como marido, não perdoa a sua esposa, não vai manter a aliança, e vice-versa. Se você não perdoa o seu irmão, não vai manter a aliança. Por isso que ele diz, 70 vezes 7, tem que perdoar. Quantas vezes for necessário. Para quê? Para que a aliança não seja quebrada pelo pecado. Isso é uma coisa fácil? Não é fácil, não. Mas é o que tem que ser feito. Quantas vezes as pessoas, elas se afastam da comunhão da igreja, se dispersam, não é? Porque alguém pecou, porque alguém falhou. Pensa que não. Relacionamentos históricos, né? São quebrados porque alguém falhou. Aí quebra a aliança. Não senta para arrumar, para reconciliar, para consertar, olho no olho, para confessar os pecados. E aí o que acontece? Alguém vai embora por causa disso. Quebrando a aliança. A igreja perde a sua força, porque alguém pecou, não consertou, não ajustou, não reconciliou. A aliança foi quebrada, foi danificada. E por isso que nós temos que perdoar quantas vezes for necessário para que possamos manter a aliança.
Foi baseado exatamente nisso que Jesus falou sobre isso. Agora observe uma outra coisa importante. Observe na profecia de Jeremias, mais uma vez, no versículo 39 a 40. Olha só o que ele diz. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias para seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Poder da aliança. Deus prometendo cuidar da gente e dos nossos filhos, fazer o bem a nós e a nossos filhos. Quando você não quebra aliança com o Senhor e com seus irmãos, né? Você tem a promessa de que o Senhor vai cuidar bem dos seus filhos. Deus vai abençoar os seus filhos. De vez em quando, a gente percebe as pessoas preocupadas com os filhos, né? E é claro que filho dá preocupação, sim. Mas quando você tem aliança com o Senhor, você tem aliança com quem é devido, você tem aliança com seus irmãos, você tem aliança com seu pastor, você tem aliança com a sua igreja, você pode ter certeza que o Senhor vai cuidar muito bem dos seus filhos. Isso é promessa, está aqui no texto. Isso é promessa de Deus. Eu quero encerrar nessa noite dizendo para você que eu com a pastora, minha esposa, nós temos 3 filhos, tá? 2 são pastores, o menino mais velho e a menina mais nova são pastores, seus cônjuges são pastores, o esposo da menina é pastor, a esposa do rapaz é pastora. Temos o José, que trabalha na sede estadual, que não é pastor, mas é um líder de célula na igreja local e é o administrador da igreja local também. Ele é formado em administração e ele cuida da igreja local na parte financeira. E nós temos 9 netos e temos um bisneto. Todos os nossos filhos e nossos netos, eles servem a Deus conosco no altar. Nossos netos são líderes de célula, porque os filhos são pastores e os filhos deles estão ali também inseridos no processo da igreja. Então, eu posso dizer para você que nós somos uma família muito abençoada, muito feliz. E quando eu comecei a estudar sobre isso aqui, quando o pastor enviou que eu pudesse trazer essa palavra, eu comecei a entender o quanto, porque Deus tem nos abençoado. Porque nós temos vivido em aliança com Ele. Eu tenho vivido em aliança com a minha esposa. Temos vivido em aliança com a minha família. Temos vivido em aliança com os nossos pastores. Nós temos o pastor Joel, que é da Junta Nacional, é o diretor nacional de missões. Nós temos o pastor Montifusco, ele me conhece, sabe que eu tenho aliança com eles, que eu tenho aliança com o pastor presidente nacional. Tenho aliança com os pastores da IDPB. Não tenho um inimigo sequer na IDPB, nem na cidade de Manaus, nem no estado do Amazonas, nem em lugar nenhum do Brasil. Não tenho um inimigo na face da terra, eu. Entendeu? Não tem por que não ser abençoado, né? Estou em aliança com o Senhor e com quem é necessário. Então, tudo que é de Deus é meu, tudo que é meu é de Deus, tudo que é da igreja é meu, tudo que é meu é da igreja. Simples assim, irmãos. Você entende isso aqui? Então, se desejamos sermos abençoados por Deus, precisamos viver em aliança com Ele e com seu povo. Fique em pé nessa noite, vamos orar. Eu quero orar com você. Eu quero orar para que você possa permanecer nesta aliança. Eu entendo que você está em aliança, você vive em aliança. Você que é casado, eu entendo que você vive em aliança com seu cônjuge.
em aliança com seus pastores, né, aliança com o Senhor, aliança com quem é devido, com quem é necessário. Eu entendo isso, mas se de repente você está um pouco disperso, você está na retaguarda, você está na resistência, no seu coração, mediante alguma coisa que você acha que não está correspondendo com aquilo que você imagina. Nós temos que entender o seguinte, amadas: aonde a gente chega tem alguma coisa que não combina com a gente. Simples assim. Na igreja não é diferente. Às vezes até na família tem um irmão que não combina com a gente, entendeu? Mas você tem que estar em aliança com ele, porque você tem uma dívida com ele. Você sabia? Que é exatamente o amor. Paulo diz: a ninguém devais coisa alguma, exceto o amor com que devemos amar uns aos outros. Amor é dívida. Você deve. Você pode não dever um centavo para ninguém, mas você deve o amor. Então, embora tenha alguma coisa que não combine com você, alguém que não combina com você, que não lhe atrai, que não lhe chama atenção, que você não gosta, mas você deve o amor. E o amor permite que você tenha aliança com essa pessoa. Às vezes, a gente acha que até mesmo o nosso líder não combina com a gente, não é? Uma vez chegou um líder de uma das nossas IDPB com um projeto lindo e maravilhoso. Ele entrou no gabinete do pastor, não vou falar aqui o pastor, que vocês conhecem. Ele entrou no gabinete do pastor com um projeto todo muito bem elaborado, tecnicamente, um projeto lindo. E ele entrou no gabinete do pastor e disse: pastor, eu gostaria de compartilhar esse projeto que eu tenho para a igreja. E o pastor, educadamente, né, deixou ele falar. Ele mostrou o projeto, o pastor olhou, viu que era um projeto muito bem elaborado, mas não condizia com a visão do pastor. Aí o pastor disse para ele assim: olha, irmão, ele era um líder forte da igreja, o teu projeto é lindo e maravilhoso, mas ele não cabe aqui. Quando você estiver lá no seu campo missionário, como pastor, como líder, lá vai caber muito bem o seu projeto, mas aqui ele não cabe. E esse irmão, hoje ele é um pastor, esse irmão hoje é um pastor. E foi ele que falou isso para mim, do pastor dele. E ele é um pastor hoje muito bem sucedido. Ele entendeu a fala do pastor, de não ter aderido o projeto dele, e ele realmente implantou o projeto dele exatamente no ministério dele, e hoje ele é um pastor muito bem sucedido da IDPB. Por que eu estou falando isso aqui? Porque eu sei que cada um dos senhores e senhoras, cada um de vocês, deve ter alguma coisa arquitetada na mente, um projeto, uma visão, um entendimento. E às vezes, o entendimento, o projeto, a visão, a dinâmica de funcionamento ministerial do pastor é totalmente inverso ao que você idealiza para a igreja. E isso, muitas das vezes, se você não souber processar, pode tornar você uma resistência na vida da igreja. Pode tornar você uma pessoa indiferente, uma pessoa que está sempre à margem, uma pessoa que está sempre pensando que esse lugar não condiz com aquilo que você pensa, e o inimigo vai trabalhando, daqui a pouco isso pode tornar uma resistência poderosa dentro de você, e pode chegar ao ponto de você dizer assim: essa igreja aqui não me cabe, não dá mais para mim. Então, se isso de repente possa estar acontecendo com você,
e você possa colocar isso hoje diante de Deus, romper com isto e entrar na aliança com o Senhor, com seus irmãos, com seus líderes e com seus pastores. Amém, queridos? Vamos fazer uma oração. Feche seus olhos. Pai, nesse momento eu oro com esta igreja, IDPB Filadélfia. Apresento cada um dos nossos irmãos que estão aqui, líderes, pastores, coordenadores, líder de célula, irmãos, homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças. Deus, eu intercedo pela unidade. Eu oro pela unidade desta igreja. Eu oro, Deus, pela aliança que esta igreja ela tem contigo, Senhor. Mediante a aliança que Cristo fez por nós, Deus, diante de Ti, derramando o Seu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que foi derramado por nós, para a remissão das nossas vidas, para a remissão dos nossos pecados, Pai. Nesta noite, Senhor, eu tomo posse do poder da aliança, o poder da aliança que temos contigo, Senhor, em Cristo Jesus. Estamos aliançados com o Senhor, estamos aliançados entre nós, irmãos, entre nós, pastores da IDPB. E nós queremos, Senhor, nesta noite, orar pelos demais irmãos desta igreja, para que eles também possam estar juntos nesta aliança, agregados nesta aliança, entrelaçados nesta aliança, unidos, meu Deus, intimamente à videira, que é o Senhor Jesus. Tua palavra diz que aquele que está em ti e tu nele, esse dá muito fruto, esse multiplica, esse frutifica, esse prospera. Nós queremos prosperar como igreja, nós queremos alcançar o alvo como igreja em aliança. Aliança com o Senhor, aliança entre nós, aliança entre os membros, Senhor. Pedimos perdão pelas indiferenças, pedimos perdão pela disputa, pela rivalidade, pelo partidarismo. Pedimos perdão, muitas das vezes, Senhor, pela rebelião interior, dos sentimentos, da alma, do coração. Quebramos as fortalezas, anulamos sofisma, anulamos decretos satânicos na vida desta igreja, Senhor, e tomamos posse, Deus, do mover da Tua presença, do mover do Teu Espírito, do toque do Teu Espírito, para o fortalecimento da aliança que nós devemos ter uns com os outros, com o Senhor, para o cumprimento do propósito que o Senhor tem com esta igreja nesse tempo, Pai. Libera a sua graça nesta noite, restaura a confiança, restaura a fé nesta noite, Senhor. Capacita cada um a cumprir o propósito do Senhor pela força da aliança, que as células alcancem o propósito, que os ministérios alcancem o propósito, que as congregações, os núcleos alcancem o propósito, que a igreja em si, o corpo do Senhor, nesta igreja, nesta comunhão, alcance o propósito que o Senhor tem para esse tempo, Deus. Nós queremos assim, Senhor. Dê um grande aplauso ao Senhor nessa noite, querido.